Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Antero Paes de Barros e o professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. Olha, e eu quero começar uma notícia de frente, já falando aí da vaga aberta ao Senado com a cassação de Selma Arruda. Selma Arruda que ainda continua no cargo, né, até o TSE comunicar ao Senado o que foi decidido no julgamento. Mas, enquanto isso, começam as articulações, Antero e professor. O deputado disse que PP vai insistir muito para que Blairo Maggi concorra a esta vaga. O deputado estadual Paulo Araújo afirmou que o partido vai insistir muito para que o ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi entre na disputa pelo Senado na eleição suplementar que deve ocorrer no ano que vem. Na noite de terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do mandato da senadora Selma Arruda, do Podemos, por 6-1, como você conferiu também na cobertura do A Notícia de Frente. Olha, o que tem de especulação aí, a bolsa de... Ontem eu encontrei no Palácio com o deputado Dilmar Dal Bosco. Eu falei... Bom dia, Dilmar. Falou, bom dia não, bom dia 252. Por que não 251? Ele falou, porque 251 foi Jaime. Ou seja, o deputado Dilmar já está cumprimentando as pessoas assim, bom dia, Dilmar. Não sou Dilmar, sou 252, né, que seria o número com o qual ele concorreria à eleição. Ontem o PDT está falando em Otaviano Pivetta para disputar o Senado. Inclusive com, assim, afirmações de pedetistas que agora chegou a vez do Mauro Mendes ajudar o Otaviano. Porque o Otaviano ajudou o Mauro Mendes para eleger governador e agora o Mauro Mendes ajuda o Otaviano a se eleger senador. Indiscutivelmente, o Carlos Fávaro é o mais reluzente desses candidatos. O PSDB fala em novamente Nilson Leitão. E aí tem outras apostas, né? Tem várias outras apostas que estão sendo feitas, mas parece que será uma eleição de muitos candidatos, né? Eu já ouvi o jornalista Rodrigues, o filho do grande articulista e grande político Pedro Lima. Você conheceu o Pedro Lima, né? Pois é, o filho dele é jornalista, por sinal escreve muito bem, trabalhou na FUNASA, é filiado ao MDB e ele falou assim, eu sou candidato ao Senado da República. Ele já se autolançou, embora ainda não esteja permitida a candidatura avulsa. O Supremo começou ontem a debater essa tese da candidatura avulsa, mas parece que a definição de candidatura avulsa ficará para o ano que vem. E ainda acho precipitado essa questão de discutir nomes agora. Por que isso? Porque nem o acórdão foi lavrado. É só depois que lavrar o acórdão que o Tribunal Eleitoral vai marcar a data da eleição. O que ficou muito claro na votação do Tribunal Superior Eleitoral é que a recomendação é para que não espere a eleição do prefeito, para que faça imediatamente. Inclusive tem um pito do ministro Fachin, aliás, um pito bem dado, no representante da OAB no TSE, o doutor Tarcísio, né, um dos advogados que representa a OAB, ele foi quem defendeu que o Fávaro tomasse posse. Aí o Fachin falou, olha, inteiramente contra a Constituição não autoriza a posse de ninguém, a Constituição fala em nova eleição. Não, mas vai ter custo alto, desculpa, com toda a vênia, que eles são muito elegantes para discordar, né? Com a máxima vênia, democracia tem custo. Não, porque seria melhor, o doutor Tarcísio, eleição faz bem. O doutor Tarcísio louco para não ter eleição, quer dizer, querendo garantir esse golpe do Carlos Fávaro, mas não passou no TSE.
E, na minha opinião, não passa no Supremo. Por que não passa no Supremo? O Supremo são 11 votos. 3 já votaram contra a tese no TSE. Os 3 ministros do TSE que vão votar também no Supremo, porque com certeza o Carlos Fávaro não vai se contentar em ter cassado a senadora Selma. Ele vai agora bater as portas do Supremo para ele tomar posse sem eleição. Agora vai... E, na minha opinião, não vai conseguir. Pois é, vai enfrentar uma rejeição muito grande. A gente pode perceber pela participação dos nossos telespectadores, porque as pessoas estão atribuindo quem é Selma Arruda, quem votou e quem não acredita em todo esse processo aí de cassação, atribui a perda do mandato dela a Carlos Fávaro. Verdade. Porque ele que foi ali a fundo, contratou advogado, um dos melhores advogados do país, para poder fazer a defesa. Mas o Antero foi muito feliz quando disse que tem muita especulação, e de fato tem muita especulação, mas no jogo político eleitoral sempre tem aqueles plantadores de notícias. Se uma notícia pegar, a pessoa que está envolvida com aquela notícia vai para frente. Se não pegar, ele recua e aí toca o barco de qualquer forma. Mas os 11 candidatos que disputaram, na verdade 10, porque a senadora Selma não poderá disputar, 10 candidatos de 2018, eu diria que metade desse número virá para a disputa. Nem todo mundo virá para a disputa. O Sebastião Carlos, eu não sei se ele falou por brincadeira, mas ele não será candidato. Quer dizer, o Sacchetti tem demonstrado que gostaria de ser candidato, mas tem uma eleição municipal que talvez seja... O Sacchetti é candidatíssimo ao Senado, né? Ao Senado. E o fato de ter eleição municipal é mais uma motivação para ele ser candidato, pessoal. Uhum. Porque ele vai massificar o nome. Caso ele venha a perder, ele já está com o nome massificado para a eleição municipal de Rondonópolis. É verdade. Então o Sacchetti é candidatíssimo. Eu soube que o Nilson Leitão é candidatíssimo. Pois é. Carlos Fávaro é candidatíssimo. São os que disputaram a eleição. Uhum. Essa disputa, essa vaga que abre, dá também uma mexida na disputa do ano que vem para as prefeituras? Não. Eu não vejo dessa forma. Até como ela é uma disputa isolada, embora os nomes postulados tenha vínculo com prefeitos, tenha vínculo com o futuro candidato à prefeitura e vereadores. Porque todos nós sabemos que existe, sim, na disputa municipal, cabos eleitorais de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores. Todos nós sabemos isso. Muitos desses candidatos têm vínculo com esses candidatos a prefeito e vereadores. Mas a candidatura ao Senado, a meu juízo, não mexe com as candidaturas municipais. Não mexe. Ao contrário, o universo construído pela disputa municipal pode sim ajudar e contribuir para um cenário político vindouro. Mas lá de 2022. Certo, daqui a pouco a gente volta a falar do assunto, porque a nossa reportagem acompanhou a coletiva do TRE, que falou um pouco aí do processo, como vai ser essa eleição suplementar em Mato Grosso no ano que vem. Daqui a pouco, então, a gente retoma este assunto, a cassação da senadora Selma Arruda. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Começar com o seu destaque, professor. Nayara e amigos telespectadores, no dia 10, portanto, terça-feira agora, saiu uma matéria no Congresso em Foco e dois jornalistas assinaram a matéria, o Edson Sardinha e Lauriberto Pompeu, e a matéria dizia que deputados federais estavam pressionando o presidente da República, Jair Bolsonaro, a liberar as emendas parlamentares prometidas lá na aprovação da Previdência Social. Esse é o tema do meu comentário. E o seu, Antero? O meu comentário é assim, as pessoas insistem no Brasil a fazerem jogo para a plateia.
E o Mauro Mendes teve a sua ação repudiada pelo deputado Valdir Barranco e também pelo deputado Wilson Santos, pelo seguinte fato: o governo de Mato Grosso, com autorização evidente do governador Mauro Mendes, mas principalmente com recomendação da Secretaria de Fazenda, o governo de Mato Grosso ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com relação aos dispositivos da Constituição Estadual que fixou em 35% ao final da progressão dos recursos para a educação. Então, com certeza, isso causou uma revolta dentro da Assembleia Legislativa. O Wilson Santos disse que é um verdadeiro bombardeio à educação, quando, na verdade, todos sabemos de que, inclusive agora, o governo Bolsonaro discutiu o quê? Discutiu que a DRU atingisse também a educação e saúde. Não queria garantir nem os 25%, né? E aqui em Mato Grosso, o Wilson aprovou uma lei no governo de Pedro Taques, e essa lei vai estabelecendo ganho de 1% por ano até chegar a 35% dos gastos do Estado com a educação. Essa vinculação de gastos para o gestor, eu já fiz várias vezes aqui um comentário. Vai chegar o tempo que nós não vamos mais precisar eleger governador. Nós vamos ter que escolher um bom contador. Porque vai ser assim: olha, 35% para a educação, vamos subir a saúde também, ao invés de ser 12% do Estado, vamos pôr 18%, vamos pôr 20%. Né? Vamos subir, agora vamos vincular uma verba para a segurança, vai ser tanto. Para que, governador? Para que, prefeito? Não precisa. Né? Você vai e é só cumprir a verba vinculada. Um bom contador faz isso, não precisa de governador. Né? Mas o governador Mauro Mendes foi muito criticado na Assembleia Legislativa e esse vai ser o nosso destaque. Certo. Eu quero ir para um caso que aconteceu ontem à tarde, na verdade no começo, final da manhã, começo da tarde, em Várzea Grande, na manhã ainda de quarta-feira, que foi um ônibus que pegou fogo lá em Várzea Grande, um ônibus da empresa União Transportes. O incêndio aconteceu no veículo da linha 956. Vamos aqui à tela, a gente tem um vídeo aqui desse ônibus pegando fogo. Vou voltar aqui esse vídeo, um ônibus pegando fogo. Isso aconteceu entre o Jardim Esmeralda e o Terminal Mágico, que circulava pela Avenida Couto Magalhães, na região central de Várzea Grande. E os bombeiros foram acionados e ninguém ficou aí gravemente ferido. Segundo informações, o motorista sentiu cheiro de queimado e pediu para que os passageiros saíssem rapidamente aí deste coletivo que acabou pegando fogo. Ele tentou apagar o fogo com extintor de incêndio, mas sem sucesso. Logo que todos saíram, o fogo tomou conta do coletivo. O condutor inalou fumaça e foi levado para o atendimento médico, e alguns ocupantes aí que se feriram levemente, né? Não teve nenhum caso mais grave. E na tarde de terça-feira dessa semana, um ônibus também pegou fogo em frente ao Morro da Luz, em Cuiabá. Isso mostra um pouco da frota que temos em Cuiabá e Várzea Grande, professor Antero. Ou seja, as críticas que a gente faz, as críticas que a população faz, são críticas verdadeiras. Aí, ó, as condições dos coletivos da região metropolitana de Cuiabá. Fica ali perto do Fiote, né? Isso. Fica perto do Fiote, aquela praça ali, aquele perímetro urbano ali, passa muita gente. E você vê o tamanho da fumaça, isso, né? Ali na região. Vamos voltar aqui ao vídeo, à tela, para você ter uma noção de como foi. Foi acidente. Não foi PCC que tocou fogo. Não, isso foi internamente. Foi o cheiro. Né? O que mostra a qualidade do ônibus que está circulando. Pois é, né? O motorista relata que começou o cheiro no motor. Parabéns, dona Lucimar, parabéns, Emanuel Pinheiro, estão de parabéns. Estão cuidando muito bem do transporte coletivo, né? Os donos do transporte ganham dinheiro, o povo que se lasque, né?
Então, parabéns. Palmas para a dona Lucimar e para o Emanuel Pinheiro. Parabéns. E aí você imagina o perigo. Olha, isso aí é o seguinte, isso aí explica um pouco a entrevista que a gente comentava ontem com o professor Lorenberg aqui, do presidente da Arsec, né? Olha, nós podemos fiscalizar o esgoto. É revoltante. Podemos fiscalizar a água. Numa entrevista ao Lúcio Soja, não, você, sim, né, Nayara? É revoltante ouvir isso, mas não foi a primeira vez que a gente ouviu. A SEC se posiciona no seguinte: nós somos um órgão neutro diante das reclamações do transporte coletivo. A gente só pode agir se for aí a pedido da CEMOB. Como isso? É um órgão então, que está a serviço da CEMOB e não da população. E não da população. Aí a gente questiona, mas e aí? Estranho, se for encontrado a irregularidades... CEMOB é que está a serviço dos empresários e não da população. Olha, eles fizeram uma vistoria numa empresa aí, eu acho que foi a Sanorte Sul, não foi? Que depois mudou de nome para participar da licitação. Porque aqui agora é a União, né? Ela mudou de nome e participou da licitação. A CEMOB fez uma fiscalização rigorosa. Resultado da fiscalização: 100% dos ônibus estão irregulares. Resultado das providências: nenhum ônibus foi retirado de circulação. Verdade. A CEMOB faz a fiscalização, ela constata que 100% dos ônibus estão irregulares e nenhum ônibus é retirado de circulação. Palmas para Emanuel Pinheiro. Palmas para o Antenor. Antenor, parabéns, Antenor. Palmas, parabéns, Antenor. Você merece. E palmas também para a dona Lucimar, né? Porque, a Várzea Grande e tal, é uma esculhambação também o transporte coletivo. Porque lá nem se fala da licitação, né, Antero? Não, lá não tem licitação. Lá é assim, aqui os empresários é que mandam. Os empresários é que mandam. A grande verdade é o seguinte: os empresários é que mandam na prefeita lá, na secretaria lá, no prefeito aqui, na secretaria aqui. Não tem a quem apelar. É verdade. Vão fazer uma licitação que vai ser uma pichotada, meu pessoal. Vão continuar as mesmas empresas, vão continuar os mesmos rasga-roupas, o edital não vai ser cumprido coisa nenhuma. Isso aí é para inglês ver, como se fala na gíria popular, né? Ou seja, é para cuiabano ver, né? É para Várzea Grandense ver. É para ver e correr risco de morte, né? Porque quem estava nesse ônibus lá dentro de Várzea Grande correu risco, né? Se o motorista tivesse o motorista inalou fumaça, foi para emergência. Se o motorista tivesse o defeito que eu tenho... Do olfato? Eu não sinto cheiro. Eu tinha alergia, eu sentia cheiro de perfume, eu perdi o olfato. Eu não sinto cheiro. Se o motorista não tem o cheiro, se ele tem o problema que eu tenho, explodiu o ônibus com todo mundo lá dentro, cara. Essa situação aí. Eu acho que a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura de Várzea Grande estão brincando com a paciência da população. Eu não sei até quando que a população vai suportar esse transporte coletivo de Cuiabá e de Várzea Grande. Não sei até quando. Para o diretor da SEC vir aqui e falar assim: olha, eu fiscalizo a água e fiscalizo o esgoto. Ela é a agência reguladora, a agência encarregada da fiscalização. Mas nessa área aí eu tenho recomendação, é só a CEMOB. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? E depois, quando fala... E o pior, não tem o poder aí de multar, de punir, de penalizar a CEMOB. Ou seja, não vai ter medo, Nada. se não vai ter uma sanção, se não vai ter uma punição, não vai ter uma multa, nada, para que temer? Não tem. A grande teoria que eu adoto é uma teoria que foi defendida pelo antigo PPS e é defendida hoje pelo Partido Cidadania, que é o partido que substituiu o antigo PPS. O Partido Cidadania substituiu o antigo PPS, agregou uns movimentos, etc. e tal. O que eles defendem? Eles defendem, e essa é uma teoria correta para você raciocinar, eles defendem a desprivatização do Estado. A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Cuiabá, ela é privatizada. O secretário, ele presta mais contas ao setor de transporte do que ao prefeito Emanuel Pinheiro, vírgula. Com
concordância e com ordens do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós temos que desprivatizar o Estado. Da mesma forma que não podemos ter no Banco Central banqueiro, porque o banqueiro vai proteger banco, não vai proteger a moeda brasileira. Da mesma forma que não podemos ter lá assim, nós temos que ter uma Secretaria de Mobilidade e uma agência reguladora que fiscalize verdadeiramente o setor. Eu não estou nem defendendo aqui que nós devemos voltar a ter, como já tivemos no passado, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, que a prefeitura tem os ônibus da prefeitura. Eu não estou defendendo estatização do setor, não. Estou defendendo o seguinte: o empresário tem todo o direito de ter lucro, mas tem o dever de ser decente com a população. Não tem porquê a secretaria não fazer cumprir aquilo que está no contrato. Está no contrato que eles têm que arrumar os pontos de ônibus. Os pontos de ônibus em Cuiabá são uma verdadeira bagunça. E agora, na nova licitação, a secretaria está desobrigando os empresários de cuidarem do ponto de ônibus, que até agora era um contrato escrito com eles. E ninguém é processado na prefeitura por improbidade. E não tem uma ação civil pública do Ministério Público para isso. Isso é improbidade. É o cidadão estar dentro da CEMOB para defender qual é o interesse? Para defender o interesse privado. Então nós temos que desprivatizar o serviço público. Todo apoio à iniciativa privada. O empresário tem que ter lucro. Mas olha, fora do serviço público. Tire a iniciativa privada de dentro do serviço público. E aí eu, sinceramente, o comportamento do senhor Antenor é um comportamento assim de cumplicidade com as empresas de ônibus. Infelizmente é isso. Pode errar que eu garanto. Pode errar que eu tenho costa larga. O prefeito me protege e eu garanto. E é uma situação semelhante de Várzea Grande. Acho que o Dona Lucimar está fazendo um grande mandato? Está. Mas no ônibus é uma tragédia. O transporte coletivo de Várzea Grande não está à altura da administração que a Dona Lucimar vem fazendo à frente da prefeitura. Essa que é a verdade, né, pessoal? Essa que é a verdade. Só uma frase, Nayara, só uma frase. As empresas que concorrem, que estão na licitação, são as mesmas que já existiam, com outro nome. E os grupos são os mesmos. Não vai mudar nada. E já estão chegando à capital ônibus velho de outros lugares. Porque um dos donos de uma das empresas tem ônibus em várias cidades, várias capitais do país. Portanto, nós não vamos ter mudança de comportamento, nós não vamos ter ônibus novos, coisa nenhuma. Nós vamos ter ônibus aqui de 2012, 2013, 2010 e assim por diante. Infelizmente, para o conjunto dos usuários que não tem nem o aval de quem fiscaliza, porque a prefeitura não fiscaliza nada. Finge-se que fiscaliza. Finge-se que acompanha o transporte coletivo, mas não acompanha nada. Tem atraso nos horários, a prefeitura sabe disso, mas não toma nenhum conhecimento. Os pontos de ônibus são ruins porque não servem nem para o sol, muito menos para a chuva. E a prefeitura não toma nenhum conhecimento. Ônibus velhos, tem ônibus que não deveria nem estar fazendo percurso para a região rural, de tão ruim que ele é, e fica exatamente fazendo os principais percursos da cidade de Cuiabá. Olha, e já que a gente está falando de transporte, eu quero falar aqui do VLT, porque o STJ mantém a rescisão do contrato entre o consórcio e o governo. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou um recurso do consórcio VLT que buscava suspender a rescisão do contrato com o governo do estado para terminar a obra do modal em Cuiabá e Várzea Grande. A decisão unânime foi da terça-feira e os ministros Og Fernandes, Mauro Campbell, Assuncete Magalhães e Francisco Falcão votaram com o relator Hermano Benjamin. Orçada em 1 bilhão e 400 milhões, a obra deveria ter sido entregue para a Copa do Mundo de 2014. Tem uma secretaria do Ministério de Desenvolvimento, parece-me, que está estudando, analisando. Ela já trouxe o resultado? Já trouxe um resultado, mas o governo do estado, o governo Mauro Mendes,
quis aí buscar também um resultado, um estudo próprio para ser apresentado também para essa secretaria que o senhor Ele se vai refere. contratar uma consultoria. Já contratou, diz que está aí em andamento o VLT. E tem cobrança por parte de alguns políticos, não é, Antero? Inclusive, cobrança do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Tem cobrança da população, né? Precisa decidir isso, né? Com certeza. Precisa dar um rumo para isso. E assim, a decisão do STJ é muito boa para o Estado. Aliás, como a gente já previa, né? Não é possível que algum órgão do judiciário brasileiro, se bem que não dá nada para duvidar da justiça, né? A justiça é corajosa, né? Não pode existir nenhum órgão do Estado brasileiro que vá dar ganho de causa ao consórcio do VLT, né? Contra o Estado de Mato Grosso. Quer dizer, eles roubaram o Estado, essa que é a grande verdade. E confessaram depois que pagaram propina a Silval Barbosa. Quer dizer, é ladrão e é ladrão confesso. E ainda tem a coragem de recorrer, acreditando que vão encontrar parceiros dentro do Poder Judiciário, à moda antiga, que recebe propina para poder livrar a cara deles. Então, assim, eles já estão perdendo no STJ, falta agora ir só no STF, né? E acho que eles vão perder essa corrida. Não é possível que todos os juízes do Brasil estão errados. Está igual essa questão do Lula e da família do Lula, né? Que os caras enriqueceram enquanto o povo brasileiro empobrecia. Porque ontem saíram os dados do Brasil dos últimos 4, 5 anos, né? O Brasil foi o país que mais empobreceu na América Latina nos últimos 5 anos. E assim, evidente que você não pode culpar Bolsonaro por isso. Isso é a dupla Lula-Dilma, né? Lula-Dilma, nem o Temer pode ser responsabilizado por isso. Então, houve um empobrecimento da população brasileira, com dados internacionais. Enquanto a população empobrecia, né, o filho do Lula enriquecia. Ah, mas olha, isso é uma injustiça, o filho do Lula ser apurado pela Lava Jato de Curitiba. Talvez seja. Talvez devesse ser em outro lugar essa apuração. Mas é importante que a roubalheira seja apurada. É isso. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Ainda vamos falar aí das eleições suplementares aqui em Mato Grosso para o Senado. Voltamos com a notícia de frente, vamos falar da Previdência Estadual. Já chegou na Assembleia Legislativa a proposta do governo com alteração de 11% para 14% na alíquota de contribuição dos servidores públicos do Estado. A repórter Luciana Gavilha traz as informações. Após a realização de mais de 10 reuniões, se tratando apenas da reforma da Previdência, reunião que ganhou uma comissão especial e teve até mesmo como presidente o governador Mauro Mendes, a mensagem chega à Assembleia Legislativa. Porém, não existe unanimidade para a aprovação da proposta que vai mudar, alterar a Previdência Estadual. Um dos grandes fatores é a questão da alíquota oferecida pelo governo em 14%. Grande parte dos parlamentares acredita que seja exorbitante este percentual. Eles devem defender modificações em relação ao teto que se ganha dos servidores para aplicar a alíquota. A grande preocupação são com os servidores que têm menor faixa salarial. Nós vamos trabalhar para que os que ganham menos, até 5.800, é o teto do INSS, né? Nós temos aí uma grande maioria de servidores da educação, sistema penitenciário e DETRAN. Eles não podem ser penalizados. Nós entendemos que o governo está sendo muito agressivo nessa questão da alíquota, porque está taxando inclusive os aposentados. Nós temos aí aposentados que ganham pouco mais acima de 1 salário mínimo, né, 2 salários mínimos, e vão estar, o seu pagamento já está congelado
né, em virtude aí de projetos anteriores do governo, e agora vão ter que pagar mais 3%, aliás, 14% de previdência. No entanto, ainda não existe uma definição se até mesmo a parte que pertence apenas à alíquota de 14% deve ser votada ainda em 2019. Os parlamentares tentam, de alguma forma, empurrar para 2020 para que as discussões sejam amplas. Não existiria nenhuma razão para que a reforma da Previdência estadual seja votada ainda este ano. Eu acho que isso tudo fica para o ano que vem, até porque não tem nem tempo hábil para fazer isso durante esse ano. Eu não sei se vai ter tempo hábil para apreciar só a alíquota esse ano, porque a gente já começou a ter algumas divergências de posicionamento com relação à alíquota da Previdência, mas a gente sabe que precisa ser feito. E as discussões externas em relação à reforma da Previdência ainda não se esgotaram. Na próxima segunda-feira, o Fórum Sindical e também parlamentares vão continuar discutindo o tema. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. E como a gente falou desse tema ontem no programa, vai ter enfrentamento na Assembleia Legislativa. Deu para perceber aí pela fala dos deputados e também são 3 deputados que apoiam o Fórum Sindical, que apoiam aí os servidores do Estado. Do Janaína, mas tem que fazer. Ela começa a frase de apoio, vírgula, mas aí coloca uma conjunção adversativa, mas tem que fazer. Né, mas tem que fazer. Né? Agora, eu presenciei ontem o deputado Paulo Araújo defendendo a seguinte tese. Se eles conseguissem elaborar essa tese, eu acho que seria uma tese brilhante da Assembleia. Quanto que vai se arrecadar com essa alíquota uniforme de 11% para 14%? Vai arrecadar X. Então, o que eles querem? Eles querem poupar os salários mais baixos, mantendo a alíquota em 11%. E, ao invés de ser 14%, a partir de uma determinada faixa salarial, ser 15%, 16%, 17%, 18%, 19%. É uma briga boa. Você protege os de baixo para compensar o que vai deixar de arrecadar com os de baixo com os de cima. Porque o mesmo patamar de alíquota para todo mundo não deixa de ser uma conservação da diferença de renda entre os mais aquinhoados e os menos aquinhoados. Só tem um detalhe. Aí eles vão atender a maioria dos servidores, que são os que ganham antes de R$5.000. Podia até estabelecer um teto ali, 3.000, 3.000 e pouco, entendeu? De 12%, 13% até 5.000, e quem ganha acima de 5.000, por aí 18%, 20%. Eu acho que seria ótimo, porque aí incidiria sobre os próprios deputados, incidiria sobre os juízes, incidiria sobre os desembargadores, incidiria sobre os membros do Ministério Público e sobre os príncipes do erário da administração pública. Sei, tem que fazer conta. Fazendo essa conta e encontrando o número é uma belíssima tese a ser defendida. Agora, o que não pode é o Estado deixar de aumentar a sua receita para que tenha condições de salvar a Previdência e para que possa pagar em 2023. O estrangulamento previsto é para 2023, se nada for feito. A Assembleia sabe de que precisa fazer alguma coisa. Nessa composição da Assembleia Legislativa, a meu juízo, tem um ponto altamente positivo, muito diferente das outras composições. Porque lá na Assembleia, se não me falha a memória, tem 3 representantes das 29 ou 30 entidades que compõem o conjunto do funcionalismo do Estado. Isso vai ser bom porque essas 3 pessoas que representam esse segmento serão obrigadas ou obrigados a provocar uma discussão em torno disso e não deixar nada sem uma discussão. Esse é um ponto altamente positivo, porque o que nós vimos no passado, sobretudo, qualquer coisa que envolvia funcionalismo, principalmente do Executivo,
nós não tínhamos esse representante lá dentro. Agora temos. Esse é um ponto positivo. Agora, por outro lado, essas mesmas pessoas que representam esse segmento não podem se furtarem a não discutir a questão. Porque, veja, nós fizemos agora há pouco uma reforma da Previdência Geral, que, a meu juízo, era desnecessária. Mas a reforma da Previdência estadual, ela é imprescindível, a ponto-se daqui a 3, 4, 5 anos não mais suportar o pagamento de pensionistas e aposentados. Então não se pode, de maneira nenhuma, se furtar a esta discussão. Se vai prevalecer 14 ou se vai continuar com 11, é uma outra questão. Mas o importante é que a discussão ocorra, mas ocorra de uma forma tal, muito transparente, para que o funcionalismo e o conjunto de aposentados e pensionistas possam entender de fato o que está se passando, porque está passando o jogo dele. É a vida dele que está em jogo. É preciso que ele tenha clareza do que está sendo ou não, sendo aprovado ou não aprovado. Antero, vamos... Não, só quero fazer acrescentar só um detalhe, que 2 desses 3 deputados, o Paulo Araújo e o João Batista, que apareceram aí falando na reportagem, eles votaram a favor da Petrópolis, né? Verdade. E dá uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim para eles, que o diretor-presidente da Petrópolis foi solto ontem, né? Ele estava preso, né, exatamente por corrupção, por pagamento de propina, e esse dono da Petrópolis, Walter Farias, foi solto ontem pelo TRF, eu não sei se é o TRF1 ou o TRF4. Essa é a única dúvida que eu tenho. Mas que ele foi solto ontem através de um habeas corpus, isso foi. Então, assim, essa turma que votou aí a favor da Petrópolis, o presidente da Petrópolis foi solto. Só essa informação. Ele ganhou um habeas corpus e está fora da cadeia, depois de ter roubado milhões dos cofres públicos. Aí, mais uma vez, vem aquela pergunta que ficou marcada se a gente for fazer a retrospectiva 2019, né? Principalmente como uma das melhores séries do jornal A Gazeta. O crime compensa, professor? O crime compensa, TRF4 que mandou soltar o Walter Faria. Tá? O crime compensa? Para alguns compensa, né? Esse Walter Faria, por exemplo, só nessa mexida da Assembleia, o Walter Faria, que acabou de sair da prisão ontem, né? O TRF4 que mandou soltar, a 8ª turma do TRF4 concedeu um habeas corpus a ele, com base naquela decisão do Supremo, né? De que não tem trânsito em julgado e tal, papá, né? E ele lavou só 329 milhões entre 2006 e 2014. Com essa votação na Assembleia, eles vão lucrar aí nos próximos anos, até o final do governo Mauro Mendes, uns 240 milhões. Né? Isso pode fazer falta nessa questão de ajuste com os servidores. Né? Mas está aí. Vamos para o seu destaque então, Antero? Vamos, o meu destaque é o seguinte: os deputados repudiaram a ação de Mauro Mendes em diminuir o percentual mínimo de recursos à educação. Como todos sabem, a Constituição Federal, a Constituição brasileira, exige que os estados e municípios são obrigados a destinar pelo menos 25% das suas receitas para a educação. E aqui, o deputado federal Wilson Santos, aproveitando da fragilidade e da pouca consequência do governo Pedro Taques, apresentou uma emenda de que o Estado ia acrescentar 1% ao ano até chegar a 35% da receita. Ou seja, como é que é feito o controle de constitucionalidade no Brasil? A maior parte de controle de constitucionalidade no Brasil, ela começa
dentro da própria Casa Legislativa. Quando o deputado faz um projeto de lei e apresenta à Casa, a Comissão de Constituição e Justiça é obrigada a dizer o seguinte: isso aqui pode tramitar ou não pode tramitar porque confronta com a Constituição. Este projeto de lei que obriga o Estado a gastar 35% com a educação no futuro, hoje deve estar com 27%, 28%, 29%, este projeto confronta com a Constituição. A Constituição não permite essa exigência. A Constituição maior já estabeleceu o controle de 25%. O que não significa dizer que o Executivo não possa gastar mais. Como a Constituição estabelece, por exemplo, 12% para a saúde. E o Executivo pode gastar mais do que 12% para resolver o problema da saúde. O governador Mauro Mendes apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é inconstitucional. É evidente que a emenda é inconstitucional. E isso causou revolta dentro da Assembleia. O deputado Valdir Barranco subiu à tribuna da Assembleia ontem para criticar a ação do governador Mauro Mendes, que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para questionar dispositivos da Constituição Estadual que determinam o aumento progressivo dos recursos que são destinados à educação. Autor da emenda que fixou em 35% ao final dessa progressão da aplicação da Receita, o deputado Wilson Santos, do PSDB, classificou o ato do governo como um bombardeio ao segmento. Disse o Wilson: é um retrocesso sem precedentes. Essa notícia foi como uma ducha de água fria, uma bomba. Nós sabemos que o Estado passa por dificuldades, mas o governo poderia ter negociado com esta causa, poderia ter buscado o sindicato, poderia ter construído uma alternativa, caso não pudesse cumprir a progressão em 2019. Nós não somos radicais e inflexíveis. Ora, eu compreendo, merece aplauso a intenção dos senhores deputados. Merece todos aplausos. Mas eu acho que fora da lei não há salvação. Né? Eu acho que a Assembleia Legislativa não pode continuar fazendo leis que obrigam o governador a vetar. E muitas vezes a Assembleia derruba veto de governador. E derruba veto e o governador é obrigado a não cumprir a lei porque é inconstitucional. Porque tem iniciativas de aumentar a despesa que só cabe ao Poder Executivo, não cabe ao Poder Legislativo. Mas aqui não, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade para ouvir o Supremo Tribunal Federal. Minha opinião pessoal é que a gente podia até evoluir com isso, mas nós temos que evoluir de lá para cá. Nós temos que evoluir a partir da Constituição Federal. Enquanto a Constituição Federal estiver fixando em 25%, qualquer Estado que fixar em 35% vai ser considerado inconstitucional, por causa da lei. É igual o voto do Fachin com a Selma. A lei é dura, mas é lei. Dura lex sed lex. Aí eu recebi de um ouvinte da Rádio Capital FM ontem, que eu usei a mesma expressão, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Aí o cara respondeu, mas para os poderosos, dura lex sed latex. A lei é dura, mas estica. De acordo com os poderosos, né? É bonito o esperneio do deputado Wilson Santos, do deputado Barranco, daqueles que defendem a educação, etc. e tal. Mas, por outro lado, a própria Assembleia deveria estabelecer melhor essa questão do controle de constitucionalidade. Por isso que eu sou a favor do sistema parlamentarista, professor. Se eu proponho algo que é inexequível, resolve com a eleição. É inexequível o que eu estou propondo? Resolve com a eleição. Eu acho que o Brasil não precisa mais ficar jogando para a plateia. Embora eu defenda o seguinte, fazer uma grande reforma do Estado e o Brasil investir muito mais em educação. Quer dizer, nós temos que ter um Estado que gaste em educação, em saúde e em segurança.
e o resto a gente chama a iniciativa privada para ajudar a governar. Se você tiver educação, saúde e segurança, tiver administração fazendo planejamento numa secretaria só, e tiver cultura numa outra secretaria, tiver infraestrutura numa outra secretaria enxutíssima, porque não é a infraestrutura que faz obra, só para ser um órgão de controle, fiscalizador, estimulador e tal, do desenvolvimento do Estado, aí você dispensa o resto e você vai poder gastar muito mais na educação e saúde. Agora, do jeito que está, o Estado não aguenta, não suporta. É isso. Olha, e já que estamos falando em Estado, no Parlamento, eu quero destacar essa notícia aqui do site Folha Max, que TJ deixa para a STF decidir se anula a lei que cria regras, que criou as regras aí para o RGA em Mato Grosso. O órgão especial do Tribunal de Justiça, instância deliberativa do Poder Judiciário Estadual, suspendeu uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS. A sigla briga na Justiça pela declaração de inconstitucionalidade da lei que cria regras para a concessão da RGA, da Revisão Geral Anual, aos servidores públicos. A regra foi criada no início deste ano, durante votação do pacote da mensagem enviado pelo Executivo à Assembleia. Os magistrados decidiram por unanimidade, seguiram aí o voto do relator, o desembargador Paulo da Cunha. Então, essa decisão, ou seja, pode-se, agora quem decide se vai anular as leis que foram criadas no governo de Amauro Mendes é o STF. O RGA, que também é uma incógnita, né? Mas do jeito que o Estado vai caminhando, é possível. Não, mas isso aí já tem a lei de responsabilidade fiscal que proíbe isso. Então, eu acho que isso aí já tem regramentos, inclusive a lei do teto de gastos do próprio Congresso Nacional. É muito na mesma sequência, seguindo a hierarquia das leis que propôs aqui o governador Mauro Mendes. Eu não acredito que tem chance de prosperar em sentido contrário esse tipo de movimentação. E eu quero destacar também que CCJ do Senado conclui a votação do projeto de prisão após condenação em segunda instância. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado concluiu na quarta-feira, ontem, a votação do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O texto foi aprovado na terça por 22 votos a 1 e era necessária ainda a votação em um turno suplementar na CCJ, que ocorreu ontem, quarta-feira. O texto tem caráter terminativo, ou seja, poderia ser enviado diretamente para a Câmara dos Deputados. Porém, o PT, o Partido dos Trabalhadores, já anunciou que apresentará um recurso para que o projeto seja levado para votação em plenário no Senado. O pedido precisa ser ainda assinado por pelo menos 9 senadores e há um prazo aí de 5 dias para apresentação. São 11 senadores, né? Que tem que assinar ao invés de 9. Aqui na matéria fala de 9. Fala 9, né? 9. São 11 senadores que têm que assinar para fazer o recurso ao plenário. Foi aprovado terminativamente na Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria sequer precisa ir ao plenário. O PT está recorrendo para que a matéria vá ao plenário. Se a matéria for ao plenário, ela será aprovada. Se a matéria, se o PT conseguir reunir as assinaturas suficientes, agora fica muito claro também o seguinte, né, que o partido que está lutando pela não prisão em segunda instância foi o PT, né? Que faz lembrar aquela música, né? O PT não é mais aquele, que é que faz com ele, lá, 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 né? Não vou terminar a frase porque a frase é quase pornográfica, né? Mas existe um acordo, Nayara, e me corrija se eu estiver equivocado, existe um acordo entre a presidência do Senado e a presidência da Câmara, porque esse projeto virá para a Câmara. E na Câmara a tendência dele é ficar parado. E movimentar a PEC 199 que a Câmara quer aprovar. Então, há esse acordo. É preciso saber
se esse acordo vai ser de fato garantido por parte dos dois presidentes. Então nós temos, é bom tudo isso porque há uma discussão. Não, é muito ruim, né? Uma democracia que dois presidentes fazem acordo contra 81 senadores e 503 deputados. Não, mas... Os dois presidentes, que é o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre. Os dois presidentes fazem um acordo. Fizeram mesmo, o senhor está certo. Os dois presidentes celebraram um acordo, o acordo DEM, a favor da corrupção, para não aprovar a lei, para não começar a vigorar imediatamente. O Senado tem que fazer o papel dele, aprovar essa lei e mandar para a Câmara. Se a Câmara vai ou não colocar para votar, deixa o povo brasileiro marchar sobre a Câmara. O Rodrigo Maia que enfrente o povo brasileiro lá na Câmara pela frente. Eu quero ver eles segurar essa votação. Porque eles estão falando agora que eles vão votar a PEC. O Rodrigo Maia está dando um prazo de março, né, para votar a PEC. Beleza. Só que eles já botaram... Você viu as emendas que eles botaram na PEC? Porque o que trata essa PEC? Trata de questão penal, não é isso? Pois é, eles estão colocando o seguinte, que também vale o duplo grau de jurisdição para a questão tributária, para afugentar o apoio empresarial, para afugentar o apoio da bancada ruralista, para afugentar numa vigarice de técnica legislativa. Ou seja, eles não querem aprovar nada, professor. Essa que é a grande verdade. O acordo do Rodrigo com o Davi Alcolumbre é para não deixar aprovar. Não é que eles fizeram acordo para aprovar. Eles fizeram um acordo para não deixar aprovar. Eu só vou retomar onde eu parei. Eu falei assim, o que há de interessante aí é que a matéria da questão da segunda instância, e isso é elogiável, eu não falei elogiável o acordo, eu falei elogiável a discussão nas duas casas, porque o Antero não deixou eu complementar. Mas o elogiável é a discussão, embora tardia. Eu volto a insistir na mesma tecla que eu falava anteriormente. Quando que passou a vigorar a prisão em segunda instância? Quando que o Supremo, pela sua decisão, determinou a prisão pós-segunda instância? Não foi em 1988, amigo. Portanto, ao longo do tempo, advogados penalistas têm usado a mesma tese para evitar que o seu cliente seja preso pós-segunda instância. Só depois, se não me falha a memória, de 2016, que houve uma decisão por 6-5, uma decisão da prisão em segunda instância, e agora voltou à situação anterior. E eu pergunto ao amigo telespectador, nós não temos, em nenhum momento, nesse período todo, juristas dentro do Congresso Nacional, em nenhum momento, esses juristas, percebendo essa falha gritante ou essa situação que eles não concordavam, por que não fez um projeto? Por que não fez uma PEC antes? E eu vou lembrar aqui, o autor da PEC 199 começou a sua carreira política como vereador da cidadezinha do interior de São Paulo. Depois ele pulou para deputado estadual e hoje está no segundo mandato de deputado federal. Ele é advogado, amigo. Por que não fez isso no primeiro mandato? A presidente da CCJ, do Senado, ela é advogada, professora de Direito Penal. Por quê? Ela já está no 5º ano do mandato. Por que no segundo, no terceiro ano, ela não apresentou uma PEC? Porque na hora que ela entrou, no ano que ela entrou, não estava valendo a prisão em segunda instância. Então, são perguntas que nós devemos fazer e fazer sempre para mostrar com toda a clareza que muitos parlamentares que hoje são a favor, não eram a favor antes. E por que não eram antes? Porque provavelmente eles eram beneficiados com a não prisão em segunda instância. Certo. Simples. Certo, professor. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua
com a notícia de frente. Vamos falar aí da cassação de Selma Arruda, hein? Voltamos com a notícia de frente. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem que esperar a publicação da decisão que cassou o mandato da juíza Selma Arruda para definir a data de uma eleição suplementar para o Senado. O repórter Antônio Carlos Silva traz mais informações. Somente após o Tribunal Superior Eleitoral publicar o acordo, ou seja, a decisão da cassação do mandato político da senadora Selma Arruda, é que ela pode recorrer desta decisão. Junto ao TSE, chama-se embargos de declaração. No Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário. Os embargos de declaração, eles têm uma finalidade muito estreita, que é para sanar alguma omissão, isto é, alguma das partes alegou várias teses e uma delas possivelmente não teria sido enfrentada. Ou seja, há uma omissão do tribunal em enfrentar um determinado questionamento. E também os embargos servem para apontar uma eventual contradição, isto é, o voto do relator pode apontar num determinado momento para uma diretriz e mais adiante se contradizer. Aí os embargos seria exatamente para resolver essa questão de contradição. E o recurso extraordinário junto ao STF? O recurso extraordinário ele tem uma matéria vinculada exclusivamente à questão constitucional. É possível a interposição desse recurso para o Supremo Tribunal Federal? O Tribunal Regional Eleitoral também está esperando a publicação desse acórdão do TSE para começar a se preparar para realizar a eleição suplementar de senador em Mato Grosso. À medida que for publicado, aí sim nós teremos o prazo de 90 dias para realizar as eleições. Embora o Código Eleitoral preveja um prazo de 20 a 40 dias, eu preciso destacar que esse Código Eleitoral é do ano de 1965, então ele hoje não tem viabilidade de aplicação, porque nós sabemos que uma eleição envolve várias e várias etapas, né? Desde um calendário que tem que ser estabelecido para que haja as convenções partidárias, depois o período de registro de candidaturas, passando posteriormente pelas propagandas eleitorais e até se chegar ao pleito eleitoral. Não há como estabelecer em 20 a 40 dias, tanto é que a própria decisão do TSE está no sentido de que seja realizada dentro de 90 dias. A Justiça Eleitoral tem 6 datas no primeiro semestre de 2020 para realizar uma eleição suplementar para senador. São elas: 12 de janeiro, 2 de fevereiro, 8 de março, 26 de abril, 10 de maio e 21 de junho. Depois disso fica complicado porque o Tribunal Regional Eleitoral começa a se preparar para as eleições municipais para prefeito e vereador no ano que vem. Poderia até a eleição suplementar ser realizada no primeiro turno das eleições municipais do ano que vem, em 4 de outubro. Isto economizaria de 8 a 9 milhões de reais para a Justiça Eleitoral. O complicado é que o prazo do TRE para realizar essa eleição suplementar é de 90 dias após a decisão do acórdão, ou seja, a publicação do acórdão. Outro impedimento seria Mato Grosso ficar sem um senador em Brasília. Nós temos, na verdade, que cumprir a decisão do TSE. Se ele estabeleceu que é 90 dias, nós vamos fazer em 90 dias. Quando você faz essa colocação da possibilidade de realizar essa eleição para o Senado juntamente com a eleição municipal em outubro, nós estamos falando do ponto de vista econômico. Mas veja bem, nós temos também que pensar que há uma perda muito grande de representatividade para o estado de Mato Grosso. Mato Grosso tem 3 senadores, assim como todos os demais estados da federação também os têm. 3. Se nós ficarmos sem um senador por um longo período de tempo, evidentemente que isso trará prejuízos políticos e econômicos para o estado de Mato Grosso.
A Justiça Eleitoral esclarece qualquer pessoa acima de 35 anos de idade, filiada em um partido político e que esteja quites com a Justiça Eleitoral, pode disputar a eleição para senador aqui no estado. Que não esteja em condições de inelegibilidade, tipo ficha suja, todos eles poderão participar dessas eleições, evidentemente passando pelo crivo das convenções partidárias. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Newton de Oliveira, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Só um destaque aqui, professor, em Antero, antes do seu comentário. A deputada Janaína Riva disse que a Assembleia tem pelo menos 5 candidatos e ela fala que quem já manifestou interesse foi Eliseu Nascimento, Lúdio Cabral, Max Russo, Silvio Fávero, Dilmar Dal Bosco e também cita aí o nome do presidente da casa, Eduardo Botelho, que não manifestou interesse, mas é tido aí como um virtual concorrente. E ela fala que é difícil. Ela fala que é difícil conseguir aí um candidato único no parlamento. Porque se o Botelho ganhar, ela assume, né? Ela assume. O Botelho já ela disse, que lançou por conta própria o nome dele. O Botelho já disse que não é candidato. Tem vários nomes citados. A gente falou um pouco sobre isso. Medeiros, Barbudo, Piveta, Maria Lúcia, Fávaro, Taques, Cirlei Teis, Maggi, Botelho, Lúdio, Brairo Maggi, Cidinho, Júlio Campos, Saquete, o Dilmar, 252. Dilmar já escolheu o número, 252, porque o Jaime é 251. Então, tem vários nomes aí, sendo... Não escolhendo 171, né? 171, tá bom, né, professor? 171 é só o partido do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é 17, não é? Então, 171 era a Selma lá. Era a Selma. Só que ela não usava 171, ela usava 172, né? Não, foi 172? É 17 com certeza. Aí tem que usar um outro número. Ou foi 170, não? Não, pode ser. Professor, vamos para o seu destaque. Nayara, Antero e amigo telespectador, agora dia 10 deste mês, o Congresso em Foco trouxe uma matéria assinada pelos jornalistas Edson Sardinha e Lauriberto Pompeu. O título da matéria é exatamente: Deputados usam orçamento para pressionar o governo por emendas. É que o governo federal havia feito um acordo com parlamentares dizendo que ia liberar emendas extras para que eles pudessem aprovar a reforma da Previdência. Agora, esses mesmos deputados estão pressionando o governo para o pagamento das emendas extras negociadas durante a votação da reforma. E mais ainda, de acordo com esse grupo de parlamentares, apenas 30% das emendas comprometidas pelo governo foram pagas. E aí eles ameaçam mesmo paralisar as aprovações ou supostas aprovações dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Federal. Tem 25 projetos de crédito orçamentário que trancam a pauta do Congresso. Então, eles ameaçam não levar avante esta aprovação, justamente de uma forma de pressionar o governo para liberar as emendas. Nós não podemos perder de vista, amigo telespectador, que no ano que vem é ano eleitoral. E estes parlamentares estão defendendo exatamente, liberando as emendas, venham favorecer, beneficiar os seus apadrinhados ou cabos eleitorais em cada um desses municípios. Portanto, eles não estão fazendo nada de graça. Eles estão visualizando o interesse eleitoral de cada um deles, pressionando aí o governo. Se bem que o governo também tem culpa. Ao comprometer em pagar as emendas, deveria cumprir esse acordo.
governo vai cumprir o acordo. Vai cumprir. Vai cumprir o acordo porque o Bolsonaro faz exatamente igual faziam todos os outros presidentes. Essa conversinha de que a nova política, coisa nenhuma. Ajoelhou, tem que rezar. Senão, daqui a pouco, eles colocam o Bolsonaro para ajoelhar no milho, né? Até porque a bancada ruralista, que é enorme, né, tem essas coisas hoje na política, professor. O senhor está nos devendo. Porque o senhor é um historiador, um cientista, um estudioso. O senhor está nos devendo artigos de fundo, de profundidade, para a gente ler, estudar e aprender com o senhor. Porque não tem mais partido político no Brasil, tem partido eleitoral no Brasil. Verdade. Você esculhambação, o cara se elege por um partido, ele fica na bancada ruralista. Não. Que agrega pessoas de todos os partidos, que rompem com todos os programas partidários para defender os interesses da bancada ruralista. Olha, os deputados não acham tempo para votar a PEC, né? Do duplo grau de jurisdição. Mas encontraram tempo para votar o fundão, né? Para aumentar para 3 bilhões e pouco. Verdade. O fundão eleitoral. Arrumaram tempo rapidinho para tirar 500 milhões da saúde, né? Para tirar mais de 200 milhões da educação, para passar para eles mesmos gastarem, mas assim, tempo para votar prisão em segunda instância, não. Isso é em março, porque tem um acordo aqui entre o presidente da Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, e se lixando para a opinião pública brasileira. O representante tem que fazer o que o representante... É isso mesmo. É isso mesmo. O que o representado quer. Né? E não o que eles querem. Agora, eles cobrarem a emenda que o Bolsonaro prometeu, tem que cobrar. Agora, o que é pior, eles estão defendendo agora que eles passem a ter o direito de liberar o dinheiro para o prefeito para livre aplicação, onde o prefeito quiser. Exatamente. Porque isso estava regulamentado, aí para desregulamentar isso, eles arrumam tempo. Isso estava regulamentado que a emenda só pode ser liberada dentro deste programa de desenvolvimento do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Ou seja, eu libero a emenda, mas você pode aplicar só aqui na saúde. Não, negativo. Assim não é bom para os nossos prefeitos. Então eles querem a liberação do dinheiro, eles querem a liberação do dinheiro, a liberação da emenda e mande para o prefeito gastar no município onde quiser. Quer dizer, como dizia o doutor Ulisses, né? Eu não conheço legislatura posterior melhor que a anterior. Fica tranquilo que vai piorar. E a gente respira fundo e segue, né? E segue a vida, infelizmente, com a mensagem de que tudo o que já está pior pode ficar ainda pior. Ainda pior, né, professor? Infelizmente, esse é o país da impunidade. Professor, obrigada, bom dia. Bom dia. Antério, obrigada, bom dia. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, obrigada. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.